A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Tema central desta lição, dessa revista é Jesus, Vida e Obra. Quem escreveu foram vários autores, né? E essa semana nós estaremos estudando a lição 7. Quem escreveu é a lição 7 e a 9 foi o pastor Leandro da Costa Carvalho, casado com doutora Renata Santos de Moura Carvalho. Nós vamos estudar a lição 7 e 9. Desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte da convenção e também é colaborador lá na igreja do pastor Vanderlei Batista Marins, lá em Alcântara, né? Todos esses autores são da Igreja Batista de Alcântara, primeira Igreja Batista em Alcântara, né? Desde já nosso sincero agradecimento. Nós estaremos estudando a lição 7 essa semana. Ela tem como título Autoridade sobre as Forças do Mal. Texto básico: Marcos 8, 16 a 17. Antes estaremos orando e logo após estaremos fazendo leitura do texto, né? Então vamos orar ao Senhor primeiro para dar início ao estudo dessa semana, né? Antes eu quero deixar aqui já aberto aqui no texto proposto pelo pastor, o texto base, né? Que está em Marcos 8, 16 a 17, né? Vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer agora, Senhor, a Tua presença em nosso meio, para juntos podermos estar fazendo esse estudo, Senhor, que seja para a edificação da Tua igreja e para alerta daqueles que ouvirão a Tua mensagem. Que o Senhor possa chegar ao mais profundo do coração do pecador, assim como chegou na minha vida e chegou de tantas vidas para ser transformada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém e amém. Então, irmãos, autoridade sobre as forças do mal. Texto base, Marcos, capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: E arrazoava entre si, dizendo: porque não temos pão. Jesus reconhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então, logo aqui nós já vemos qual era o texto e o contexto que eles estavam falando, né? Sobre o fermento do pão, e considerava da doutrina dos escribas e fariseus, né? Então, o autor ele começa a lição assim: os maravilhosos prodígios de Jesus mostraram como a sua autoridade, sua presença e seu modo de lidar com as pessoas significavam salvação, libertação para elas. Então os prodígios sinais, eles vieram para mostrar a autoridade de Jesus e como significavam a salvação e libertação para elas. Libertação de quê? Do mundo das trevas, do pecado. Assim também significou para nós quando nós encontramos com o Mestre. Assim também tem significado para nós, né? Temos plena consciência de que o encontro com Cristo era o princípio. Deixa eu desligar aqui um instantinho. Temos plena consciência de que o encontro com Cristo era o princípio de uma nova vida e receber a salvação, que é dádiva de Deus e presente e merecido. Então, nós não merecíamos esse presente, né? É uma dádiva de Deus
Quem é a dádiva de Deus? Cristo na nossa vida. Agora temos uma novidade de vida com Cristo, né? E por isso devemos ser gratos a Ele e reconhecer o seu senhorio e sua autoridade. Então, nós estamos sobre a custódia de Deus, né? De Jesus. Jesus é quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós vamos encontrar em Mateus, aqui abrindo de novo a Bíblia, né? Mateus, aqui, vamos ver aqui. Mateus. Se encontra em Mateus 28, 18. E diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus tem esse poder, e a nenhum outro foi dado esse poder. Todo o poder foi dado a ele pelo Pai. Tudo está no domínio e controle de suas mãos e debaixo do seu poder, inclusive nossas vidas, o universo e as forças do mal. Nós vamos ver em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 15, capítulo 15, e versículo 27, que diz assim: Por todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então todas as coisas estão sujeitas, tudo aquilo que está sujeito a Cristo, né? Efésios 1, 20. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Versículo 20 a 23. Que Cristo manifestou, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita no céu. Então, Cristo está à direita de Deus nos céus, intercedendo por nós. Acima de todo principado, de todo poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, o nome de Cristo está acima de todas as coisas, né? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aqui vale uma recomendação, né? Aqueles que querem destruir o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Nós somos a igreja, e Cristo é a cabeça. Esquece que Cristo é a cabeça. E que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo, juntamente com o seu corpo, cumpre todas as coisas. Como faz bem a certeza de que Jesus Cristo, o Messias de Deus, é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmão, tudo que existe, que nós vemos, tanto o invisível como o visível, né, as coisas invisíveis, foram Cristo que criou. Deus criou todas as coisas. Então, nós vamos ver Hebreus, livro de Hebreus 1:3, versículo 3, que diz: O qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória de quem? De Deus, a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de quem? De Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou à destra da majestade nas alturas. Então, o nosso Cristo, nosso Deus, Jesus Cristo, ele reina e reina para todo sempre. Ele é majestoso, ele é a majestade, ele é rei. Nesta lição, estudaremos os milagres de Cristo e realizou em pessoas possessas de espírito maligno. Mas vamos também aplicar esses ensinamentos para compreendermos como identificar, assim como Jesus, sermos agente de cura espiritual contra as ações malignas que tanto agridem o nosso tempo. Então, nós podemos identificar, né, através de Cristo, que nós somos esses agentes, né, enviados por Deus para, assim, combater as obras das trevas. Sabendo, irmão, que Cristo tem todo o poder, né? Tudo está patente aos olhos de Deus, de Cristo. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, como agente de Cristo,
devemos valorizar aqueles a quem nosso Senhor valorizou. O texto de Lucas, vamos botar aqui o texto de Lucas, né? Evangelho de Lucas 8, 26 a 39. E navegava para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Olha, nós reparamos que essas pessoas, normalmente elas procuram lugares escusos, né? Lugares muito ruins, como aqui nós vemos o endemoniado, né? No sepulcro. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Até os espíritos obedeciam a Deus, né? A Jesus, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava e guardava-o preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. O deserto é um lugar meio ermo, né? Lugar difícil de ficar, mas é lá que muitas das vezes o inimigo opera, no deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava que não o mandasse para o abismo, mas estava ali pastando no monte uma vara de porcos, e rogaram que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. A manada precipitou-se de um espelhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então, irmão, nós vemos que esses seres, né, os demônios, são seres imundos, porque você vê que ele não se importou em habitar em porcos, né, possuir porcos. Então, antes de chegar aos seus discípulos ao destino pretendido, enfrentaram uma forte tempestade. Nos relata como Jesus realizou mais um de seus milagres, que foi a libertação. Antes de chegar aos seus discípulos ao destino pretendido, enfrentaram uma forte tempestade. Nesse momento, depois que os ventos foram acalmados, eles foram levados ao seu porto desejado. Navegaram para a terra dos Gadarenos. Ali chegaram à praia e, conforme leciono objetivamente do versículo 26 a 27, no mesmo texto, quando se segue, então, rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio à cidade do seu encontro um homem possesso de demônios. Né? Esse texto que nós lemos, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Né? É o que eu falei, né? Esses espíritos procuram lugares mais estranhos, nos sepulcros, nos lugares escuros, trevas, né? Porque aonde eles estão, se sente bem. E logo o Senhor se encontrou com o alvo da sua missão naquele lugar. Jesus deu tanto valor àquela vida que considerou que valeria a pena atravessar a tempestade para libertá-la. Né? Jesus teve uma tempestade no caminho e agora ele encontra esse homem possesso, preso, escravo, né? Porque o inimigo tinha prendido ele a esse tempo todo, né? Foram muitos anos de escravidão na mão de Satanás, dos demônios. Às vezes devemos renunciar à satisfação e até mesmo aos benefícios e conforto pessoais para ganhar uma oportunidade de sermos úteis. Ora, Cristo desceu do céu, do seu trono, para realizar essa obra e resgatar. E nós devemos ajudar o Mestre a resgatar almas com nossos exemplos, nossa disposição, nossa coragem para anunciar o Evangelho àqueles que necessitam. É a oportunidade de sermos úteis às pessoas, investimos para a salvação das suas almas. Todas as pessoas precisam, né? Todas as pessoas que não creem em Cristo precisam de Jesus.
Jesus é o regente do tempo e da eternidade, Senhor sobre toda a criação, aquele que em tudo tem a supremacia, que abriu mão da sua glória, esvaziou-se para descer a este mundo e se entregar naquela cruz para resgatar a humanidade perdida e decaída. Irmãos, nós temos uma luta não contra as pessoas, né, física. Nós temos uma luta contra os poderidos das trevas. Infelizmente, muitas pessoas são usadas pelos poderidos das trevas e nem sabem, porque luta contra a igreja do Senhor, impedindo dela fruir e crescer. Que maravilha o exemplo de amor. Ele se importou com toda a humanidade. Cristo não só importa com a igreja não, irmãos. Ele importa com aqueles que estão lá fora, perdidos, ainda na escuridão, que ainda não viu luz, que não conhece a Deus supremo, maravilhoso, Criador do céu e da terra. Ele se importou com toda a humanidade, sendo para nós, os que creem, exemplo de conduta. Então, para nós, como igreja, Cristo é o exemplo de conduta. Pena que o mundo, as pessoas do mundo, eu não falo mundo criação, mas eu falo mundo pessoas, né? De que como também devemos nos importar com aqueles que estão presos pelo pecado, cegos do entendimento. Quantas pessoas não reconhecem que Cristo veio a esse mundo para libertar da justiça, do engano, da perdição, das garras do maligno, né? 2 Coríntios, nós vamos ler aqui, né? Não é o que eu falo, mas o que a Bíblia nos diz, né? Que está em 1 Coríntios 4, 3, 4, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha só. Então quantas pessoas estão morrendo encoberto ainda, porque não foram alcançados pela graça de Deus? Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. O diabo não é uma lenda, é um ser, né? Que muitos dizem que não existe, mas ele existe. Tanto é que o mal persiste, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são as pessoas incrédulas? Aqueles que não acreditam em Deus, que Deus não existe, que Deus é uma fantasia, que acham que é uma lenda, mas Deus não é lenda. Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse Evangelho que nós pregamos, que muitas pessoas confundem, achando que é palavra nossa, não, é palavra de Deus impressa, né? E tenta desacreditar nela. E que é a imagem de Deus. Então o Evangelho é a expressa imagem de Deus, né? Cristo. Cristo é o Evangelho, né? Então vamos lendo, quando lemos sobre a pessoa de Jesus, autografia, né? Autografia de Cristo. Vemos que ele se importou com o outro. Cristo ele veio só fazer bem, irmãos. Eu não entendo como as pessoas lutam contra o corpo de Cristo, contra a igreja, contra os membros. Era para se alegrar, né? E lá, logo no início, diz assim, que fala assim, homens de boa vontade, né? Que haja alegria. Em Mateus, logo quando Cristo nasceu, né? Os anjos proclamaram. Deixa eu pegar aqui, irmãos, que eu quero... Quando Cristo nasceu, ele falou... Deixa eu ver aqui... Onde que está? Logo no início. Eu não sei se é Mateus, né? Acho que é Marcos, não sei. Marcos, Lucas, deixa eu ver aqui qual é. Mas ele disse, né? Os pastores estavam no campo, aí falou para que eles se alegrassem, né? Que naquele lugar nasceu hoje o Messias, né? Cristo tinha nascido. Acho que é Lucas, né? Aqui, só um instantinho aqui. Lucas. Anúncio. Visite Maria, nascimento de João. Aqui, ó. Ora, havia naquela mesma comarca, os pastores estavam no campo, guardados durante a vigília, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou com resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes: não temais, porque eis que vos trago boas novas de alegria, que será para todo o povo. Nas cidades
por esse sinal será instante. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? Olha que fala, né? Então, irmãos, Cristo ele veio só fazer o bem à humanidade. Infelizmente, muitos não entendem a obra de Cristo, né? Mas o Evangelho está aí para esclarecer. Vemos que ele se importou com outro. Deus sempre olhou para o necessitado com carinho e com este mesmo olhar que devemos ver quem está ao nosso redor. Então nós somos seguidores de Cristo, temos que ter esse olhar atencioso para aqueles que estão passando por necessidade. Desprezar e escarnecer o necessitado é insultar diretamente a Deus. Vamos ler aqui Provérbios, né? Então, quando você faz pouco caso daqueles que estão passando por provação, você está zombando de Deus. Provérbios 17, 5. Diz assim: o que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, irmão, nós vemos que Deus não vai deixar essas coisas passar desapercebido, quem faz essas coisas. A palavra nos ensina que devemos ser justos e não negar a justiça a quem precisa. Olha, uma coisa muito difícil no nosso dia é encontrar pessoas justas, né? A Bíblia diz que os justos se alegrarão quando a verdade triunfa. Então vamos aqui ler em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, peraí, sai aqui da minha. Deuteronômio 27, 19. Diz assim: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Que assim seja, né? Amém quer dizer que assim seja. Irmão, olha que Deus teve o cuidado de levar Israel lá para ser escravo, para ver como é dolorido ser um povo subjugado. Então aqui ele fala: maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, né? Das pessoas que estão ali, e do órfão e da viúva. Então Deus é um Deus justo. Como servos do Senhor devemos agir como ele agiu, valorizando os que se encontravam desvalorizados. Quantas pessoas ali em Israel, na nação de Israel, era marginalizado pelaquela religião predominante, né? Porque Israel era uma nação teocrata, né? Que falava de Deus, né? Então, mas eles se tornaram religiosos, não ficando sensíveis à misericórdia. Pois na cruz de Cristo todos nós fomos levantados. Por isso devemos prestigiar aqueles a quem Deus, na pessoa de Jesus, valorizou. Então, irmão, aqui fica uma grande lição para nós. Devemos cumprir a palavra de Deus. Como cumprimos? Tendo amor pelos mais necessitados, pelos aqueles que carecem, como agente de Cristo. Quem é agente de Cristo? Aquele tipo um embaixador, né, a quem Deus delegou, a quem Cristo delegou, que vá e cumpra esse papel de ajudar a humanidade. Devemos valorizar aqueles a quem nosso Senhor valorizou, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou tópico, como agente de Cristo, devemos fazer o bem como o nosso Senhor, né? Então, como ele reforça mais uma vez, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Então, Cristo só fez o bem, irmãos. Você que não acredita em Deus, você que é ateu, você que é um incrédulo, você que fica aí achando que Deus não existe, que Deus não está te ouvindo, por Deus não se manifestar, né? Às vezes você acha que Deus não... porque você não ouviu uma voz, que você não viu... Mas Deus é vivo e você às vezes pensa que Deus não está te ouvindo, né? Então você está zombando de Deus. Cuidado, hein? Eu não estou ameaçando não, longe de mim. Mas é assim, nós devemos falar a verdade. Deus está ouvindo. Temos que ter o temor. O princípio da sabedoria diz a palavra de Deus que é o temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas respeitar a Deus.
Ó, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos servos de Jesus, então devemos fazer a obra que ele fez, né? Buscar a Deus, buscar para que Deus possa manifestar a sua glória em nossa vida, curar as pessoas, libertar aquelas pessoas que estão no cativo. A igreja em seu início, fato que podemos conferir no livro dos Atos dos Apóstolos, esse texto que nós lemos, né? Dava testemunho de que Jesus andou pela terra dos judeus fazendo bem. Esse fazer o bem, e depois explicado com a cura de doentes e expulsão de demônios, isso combina com o que os evangelhos narram sobre a maneira íntima de como o Mestre se importou com os necessitados. Então, essa maneira de Cristo demonstrar o amor dele, libertando das mãos de Satanás, curando aqueles que eram encarcerados pelas doenças, pelas enfermidades, né? Então, Jesus estava libertando, Deus estava libertando através de Jesus a essas pessoas que eram subjugadas por Deus, ou pelo inimigo, perdão, né? E narra sobre a maneira íntima de como o Mestre se importou com os necessitados, com sua compaixão, né? Para com os doentes e para com todos que, de modo de pensar da época, estavam oprimidos. Jesus se empenhava ativamente por todos os necessitados. Então nós vivemos numa sociedade como no mundo antigo, nas eras passadas, nunca deixou de ter pobre, nunca deixou de ter necessitado. Talvez hoje tenha mais pessoas enfermas e necessitadas do que naquela época, com tantos recursos. Tanto é que nós vemos as filas do INPS, né, o SUS, sublotados, os hospitais, porque o pecado que gera essas coisas, né, na pessoa e traz enfermidades na alma e no coração dessas pessoas. Diante dos frutos maus e dolorosos das trevas, ele colocava somente atos bons, né? Como é bom você ouvir a palavra de Cristo, o conforto, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é uma retórica, irmão, é verdade. Quem vai a Cristo jamais fica confundido, né? E Cristo está aí para aliviar das dores psíquicas, né? Da mente, do coração, da alma. As Escrituras Sagradas nos ensina a olhar para Jesus, para alcançarmos o ideal e os propósitos de Deus. A Bíblia diz que, olhando para o autor e consumador da nossa fé, quando você faz uma obra-prima, né? Você é um, como é que se diz? Um artesão, você elabora aquela obra-prima e você é autor daquela obra, de um livro, você é o autor de um livro. Então, quem é o nosso autor? Jesus Cristo é o nosso autor, né? Ele que nos fez, ele que nos formou, é ele que nos gerou para ter vida e vida com abundância, né? Então nós podemos falar, vamos avançar olhando para Cristo, o Mestre bendito, imitando e seguindo seus passos, né? Cristo fez justiça nesse mundo, devemos praticar a justiça. Aprendemos que Jesus, o Filho amado, Jesus era o Filho amado, né? Deus falou, esse é meu Filho amado em que me comprazo, né? E muitas vezes ele falou, escutar é ele, né? Então, enviado por Deus, veio a este mundo para oportunizá-lo e fazer o bem. Jesus só veio fazer o bem a essa humanidade.
Pena que a humanidade não entendeu o propósito de Deus e ainda não tem entendido, porque o propósito de Deus é que nós creiamos que Jesus é o Filho dele e por ele tenhamos salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O Evangelho afirma isso, né? Agora ele nos envia para fazermos a semelhança dos seus feitos. A liberdade que Cristo nos dá nos faz olhar para a compaixão para os que estão aprisionados. É lamentável que nós vemos pessoas ainda nesses dias, século XXI, né? Pessoas acorrentadas pelos malignos, porque ainda não foram abertos os olhos para o entendimento do Evangelho. E que Cristo possa abrir os olhos dessas pessoas que estão encarceradas pelo inimigo, para que reconheça que Cristo é o Salvador, né? E não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. O nome é Jesus, né? E compaixão para os que estão aprisionados pelo pecado e por força maligna, né? Assim como fomos alcançados, chamados por Cristo, devemos ser instrumento nas mãos do Mestre, para que o bem chegue a tantos outros que carecem, né? Então, meu amigo, meu irmão, nós somos o alvo de Cristo, né? Cristo está olhando para nós, cada um de nós, e quer que você e eu creia no poder dele, na misericórdia dele, na compaixão dele, naquilo que ele tem feito de bem para conosco, né? Cristo só tem feito a humanidade ter alegria, porque se você depositar a confiança no Mestre, o que vai nos separará do amor de Cristo? O que pode separar você de Cristo? Nada, né? Porque Cristo é que nos preenche, que nos faz alegre, ter vida e vida com abundância, né? Mas você tem que crer que Ele é seu galardoador, né? E todo aquele que chega a Ele será agraciado por Ele, né? Então, irmão, nós falamos aqui no primeiro tópico, quero reprisar aqui. Primeiro tópico: como agente de Cristo, devemos valorizar aqueles a quem nosso Senhor valorizou, né? Os necessitados devemos valorizar, os excluídos, né? Os separados, outras pessoas. Mas, irmãos, lembre que todos que foram a Cristo não permaneceram como era antes, né, da chegada de Cristo. Houve uma transformação. Os irmãos vão ver que todos eles foram transformados. Zaqueu foi transformado. A mulher, Ciro Fenícia, foi transformada. Aquela que estava lá no poço, a samaritana, foi transformada. Aquele cego que... Então, todos foram transformados, né? Todos houve uma libertação, uma alegria, um entusiasmo para dizer e testemunhar da libertação da sua alma, do seu corpo, da cura, o que Cristo fez. Nenhum que foi a Cristo permaneceu como estava, porque todos foram libertos, né? E o pecado aprisiona o homem. Não é a cadeia em si que aprisiona o homem. Quantas pessoas foram libertas da cadeia, mas ainda estão aprisionados ao velho homem, as práticas que contrariam a vontade de Deus, né? Não é o cárcere, a prisão lá física que vai prender o homem. Não, é o pecado que está sobre ele, sobre a vida dele, aprisionado pelo inimigo. E Cristo veio libertar das amarras dos inimigos, né? Do inimigo da nossa alma. Então, terceiro ponto, tópico: como agente de Cristo, não devemos ser insensíveis, né? O que é uma pessoa insensível? De tanto você, às vezes, uma dor, né? Ali um mal que está no seu corpo, de tanta insensibilidade, você já não sente mais, né? Uma pessoa assim, insensível, ele não sente a dor das pessoas, né? No tópico anterior, vimos que Jesus andou fazendo todo o bem e que ele nos envia para fazermos o mesmo. Nós somos agentes. Um agente é um instrumento usado por Deus para fazer a sua obra, para divulgar o seu reino. Quando você divulga a obra de Cristo, você está divulgando
o reino dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus, né? O trono da graça de Deus, porque o reino das trevas é um e o reino dos céus é outro, guiado por Deus. O reino das trevas é guiado pelos demônios e o seu líder, né? Que é Satanás, né? Que é aquele que reina lá. Se ele reina, eu não sei, mas que o nosso reina sobre toda a terra e céu, ele reina. E isso implica em não sermos insensíveis ao sofrimento do próximo, né? O nosso amor está ligado basicamente ao próximo, ajudar o próximo a se libertar da prisão que o inimigo tem preso. Por isso que nós pregamos, por isso que nós falamos, porque nós queremos que essas pessoas também sintam a alegria que nós sentimos de ser liberto do mundo do pecado. Quando verdadeiramente o homem entrega o seu coração a Deus, não importa o que ele já fez, não importa o passado dele. Agora ele se torna uma nova criatura e as coisas velhas ficam para trás. Ah, mas ele fez isso, isso e isso. Sim, mas quem perdoa não sou eu. Eu devo perdoar, sim, mas quem perdoa os pecados é Cristo, é Deus. E querendo Deus, quem impedirá? Se Deus está perdoando ele, quem vai impedir dele ser liberto das garras de Satanás, né? Às vezes o nosso conceito de justiça é mas o conceito de justiça de Deus é misericórdia, né? E se Deus teve misericórdia por mim e por você, por que ele não vai ter misericórdia pelo aquele que também está lá aprisionado, né? Então devemos pensar assim. Devemos temos o relato de Cristo livrando uma mulher daquilo que aprisionava, né? Uma mulher encurvada, ela estava aprisionada ali. Ela nem sabia que estava aprisionada, mas Cristo tocou nela e ela foi liberta, né? Aquele demônio que aprisionava ela teve que sair. Encanta-nos os resultados do seu agir, que não se limita ao tempo, né? Deus não está limitado na era do passado, do presente e do futuro. Deus é Deus em todas as eras, porque Deus não se prende a tempo. Nós sim somos limitados. A passagem em destaque indica a sua autoridade, poder e generosidade, pois a mulher não podia realizar nenhuma ação sobre ela mesma. Não tinha como endireitar-se, mas o Senhor agiu em seu favor. Né, irmão? Às vezes nós pensamos que somos autossuficientes, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas e queremos enfrentar ele sozinho, mas sozinho, o próprio Cristo mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Nós reagimos porque Cristo está sobre nós. Eu sou fraco diante do inimigo, mas com Cristo eu sou forte. Cristo me dá coragem, impulso, porque estou sobre Cristo, né? Debaixo das proteções do Altíssimo, né? Então essa mulher não podia se endireitar. De igual modo, a humanidade sem Cristo também não pode endireitar-se, né? Hoje nós vemos guerra por toda parte, vemos ações inimigas por todas partes, e muitos até questionam onde está Deus. Deus está aí, irmão, do seu lado, mas você não quer clamar, você não quer buscar, você não quer orar, você não quer fazer a vontade de Deus, mas Deus está aí, está batendo na sua porta dia após dia. E você nem olha para o lado para ver Deus. Você se esqueceu de Deus. No seu egoísmo, no seu ego. A humanidade está assim, egocêntrica, né? O ego está no centro da sua vontade. Quando eu falo assim, eu também estou me referindo a mim. Não estou apontando o dedo para você. Porque todos nós estamos na mesma condição. Mas nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas ações, das nossas fragilidades, deixar Deus agir na humanidade, no coração. Jesus quis e realizou um milagre na vida dessa mulher, libertando o mal que a acometia. O inimigo estava aprisionando ela. Assim como Cristo agiu naquela vida, ele também quer agir nesse tempo, na vida de muitos outros, através da sua igreja. Nós somos porta-voz de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo.
Nós falamos de um reino que não é desse reino aqui, mas um reino celestial, aonde o Deus é o Criador de todas as coisas, é o Rei do universo de todas as coisas, onde seu Cristo está à destra, está à direita de Deus nos céus. A ação de Jesus tira a insensibilidade, né? A dureza do coração nos faz perder muita coisa. Ó, quando não se tem Jesus na vida, perde-se a sensibilidade no ser. É como é ruim alguém que não tem mais sensibilidade. Foi o que eu falei, né? A queimadura, às vezes, né? O câncer na lepra, né? Ela tira a sensibilidade das pessoas. E a lepra do pecado tem deixado essas pessoas muito insensíveis. Coisas boas, mínimas e necessárias que nos dão, são dadas por misericórdia divina. Olha, Deus alimenta toda essa humanidade com grãos, com alimento. Ele veste as pessoas, né? Desde o início, Deus fez isso, né? Lá de Adão, cobriu Adão fez uma veste, né? Foi o primeiro alfaiate, eu creio, que foi Deus, porque ele fez uma vestimenta para Adão e Eva, né? Que coisa linda, né? Já desde lá do início, já protegendo o homem, livrando o homem. Então, irmãos, existe alguém melhor do que Deus? Não, não tem. As coisas boas e mínimas necessárias que nos dão são dadas misericórdia divina. Perde seu valor e sentido. Deixamos de ser gratos a quem em tudo nos sustenta. Ó, Cristo sustenta toda a humanidade com o poder da sua palavra, né? Com o poder que ele tem. Tudo isso que nós vemos, o universo, são tudo constituído pelo poder da palavra de Deus. E nós vamos ler aqui em Hebreus, né? Em Hebreus fala sobre isso. E diz assim, ó, quer ver? As coisas boas e mínimas. Jesus ensina e nos importarmos com o sofrimento do outro. Não devemos ser indiferentes, porque o toque de Cristo transforma. Ele nos transformou para sermos agentes de transformação. Então, meu irmão, você na sua rua, na sua casa, no seu lar, na sua igreja, na sua escola, aonde você estiver, você seja um agente transformador, libertador, propagador do Evangelho. Ainda que você não use seus lábios, mas com as atitudes, com a sua sinceridade, não falando mal das pessoas, mas sempre procurar ter entendimento, né? Então, é assim, o toque de Jesus liberta. Ele nos libertou para sermos mensageiros da liberdade. Hoje nós procuramos um conceito de liberdade, né? Aqui no nosso país mesmo nós temos falado muito sobre liberdade. Mas a verdadeira libertação vem de Cristo, né? Que tira o pecado do mundo, né? Onde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? A liberdade, né? Somente Cristo pode ter poder para libertar de toda e qualquer prisão. Foi o que eu falei, né? Prisão física não. É a prisão que está aprisionando o homem, é o pecado, né? E o pecado nós não vemos, mas nós sabemos que ele faz mal à pessoa através das atitudes malignas, né? Que as pessoas cometem. Sejamos verdadeiros, né? E representantes de Cristo. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez. E ele foi pregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus tinha feito. O homem que Jesus havia libertado não anuncia uma mensagem teórica, mas o que Jesus realizara em sua própria vida. Fala da sua própria experiência. Ele era o retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro testemunho da graça libertadora e salvadora. Então Cristo foi para nós um salvador, né? Um libertador. Aliás, ele não foi, ele é,
porque ele continua sendo, né? E ele está vivo. Assim deve ser a nossa vida, refletindo as virtudes de Cristo Jesus. Ele pregou, devemos pregar, né? Esse vídeo também, ele tem como, apesar da nossas lições serem de escola dominical, né? Trazendo da revista Palavra e Vida, mas também é um vídeo evangelístico, e nós falamos de Cristo, pregamos Cristo e anunciamos Cristo através da sua palavra. Diz assim: e como ele pregou, devemos pregar. Nosso mestre se importou com os perdidos, também devemos nos importar com eles. Quantas pessoas partem desse mundo, né, irmão, e não reconhecem a salvação que Cristo enviou, o presente, a dádiva de Deus para a humanidade, para que creiamos que Ele é o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade, né? E muitas pessoas podem pensar assim, mas salvar de quê? Salvar-se do pecado, né? Que aprisiona o homem. Pecado é tudo aquilo que nós praticamos que é contra a vontade de Deus. E nós podemos numerar várias coisas que é contra a vontade de Deus, né? Então, instrumento viabilizadores da graça. O que é graça, irmão? Graça é um presente não merecido. Nós não merecíamos esse presente. Jesus é um presente. Nós não merecíamos Jesus, mas ele veio para resgatar, porque é um presente de Deus, que plenamente redimir, né? Que nos resgata, que nos traz, que nos foi comprado pela graça de Deus, né? Que liberta e restaura, porque nós estávamos decaídos, né? A moral diante de Deus, nós estávamos caídos. Então, irmãos, chegando já ao final desse estudo, espero que você tenha gostado de mais um estudo, né? E agradeço a todos que têm compartilhado, têm deixado aqui a sua maneira de pensar, né? Compartilhando seus comentários. Gostaria de ver mais pessoas comentando e até como é escola dominical, né? Como é escola bíblica, se tiver alguma coisa que nós não condiz com o que você crê, pode se manifestar, pode se colocar a sua posição. Nós somos dono da verdade aqui não, né? Nós apenas anunciando o que o comentarista, né? Faz uma explanação do comentarista e o que a Bíblia nos relata, nos fala, nos garante, né? Para pensar e agir, né? Para mim e para você, para todos aqueles que creem no Evangelho, de que Cristo libertou. De que Cristo libertou, né? Lembra que quando o Brasil estava sobre os escravos brasileiros, né? Que já tivemos escravatura no nosso país, no Brasil, e eles foram libertos, né? Cada um teve sua liberdade, né? E o que Cristo nos libertou? Podemos dizer que Cristo nos libertou do aprisionamento das garras de Satanás e do pecado que tão desperto nos rodeia, né? Seja grato a Ele. Cristo nos libertou para anunciarmos a liberdade, né? Temos um propósito aqui nesse mundo de falar da liberdade. Salvou-nos para levar a mensagem da salvação. Cristo salvou para que nós fôssemos ao mundo, as pessoas, falar só, Cristo quer te salvar, Cristo te ama, Cristo quer renovar a sua aliança com você, né? Tem uma aliança com Cristo, um elo com Cristo. E esse elo que um dia ele foi para o Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja. Estamos na iminência de que Cristo possa voltar a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora, né? É o que a Bíblia nos relata, que nós não deu uma data certa para voltar. Mas a certeza é que um dia ele vai voltar. Isso nós temos certeza, né? Estejamos disponíveis nas mãos do Senhor, né? Que bom, né, irmão? Que você já entregou a sua vida e está esperando esse momento de encontrar com Cristo. E se você ainda não tem essa oportunidade, esse privilégio, faça agora. Há uma esperança, né? Como agente de restauração espiritual. E você fazer parte, como muitos estão
desse lado, né? Anunciando a volta de Cristo, falando do amor dele e curando, ajudando as pessoas a se libertar do nosso inimigo comum, que não são as pessoas, que não são ideologias, mas sim o inimigo que introduz no meio do seu povo, da humanidade, para semear inimizades, porfias, ira, discórdia, maledicências, todas as coisas que agridem a pessoa de Deus, porque Deus é amor. Deus ama a humanidade, porque foi Ele mesmo que criou o ser humano, né? Mas um dia o homem pensou que poderia andar com suas próprias pernas e se desviou dos caminhos da retidão. E Ele enviou o caminho, Jesus, para que você e eu tivéssemos a certeza que estaria em encontro dele. Vamos orar? Vamos agradecer, quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Chame mais pessoas, convide, inscreva no nosso canal, para que possamos sempre estar aqui falando do amor de Deus. Pai querido, queria eu ter como penetrar no coração do homem, para que ele cresça e sentisse que ele também possa almejar estar no céu. Como o Senhor morreu na cruz por mim, queria que ele tivesse a certeza que um dia ele possa estar no céu conosco. O céu não foi feito só para algumas pessoas, mas o céu foi feito para todos aqueles que almejam viver com Deus eternamente. Pai, coloca no coração dele o desejo, a vontade de um dia estar conosco, como eu almejo também estar contigo, ó Deus, nesse lindo lugar, que só de pensar nós nos alegramos e sentimos que muito breve o Senhor cumprirá a sua palavra a essa humanidade. A promessa foi feita há anos atrás, mas ela continua de pé para todos aqueles que acreditam em Ti, ó Pai. E nós sabemos que um dia o Senhor cumprirá a sua palavra. O Senhor retornará para a sua igreja, que a promessa do Senhor não é tardia. Ela é longânima para que a humanidade se converta dos seus maus caminhos e se arrependa e volte ao Criador. Obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, que nos constrange, que nos chama a nossa responsabilidade. Porque não seguimos a Ti, Senhor, de vista, mas seguimos a Ti pela nossa fé. A fé que foi nos dada através do Espírito Santo, que nos coroou com a coroa da justiça, que nos capacita, ó Deus, e nos reveste com a couraça da verdade, Senhor. Que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Que ela possa penetrar no mais duro coração. Como a água fura, Senhor, a rocha, assim a Sua palavra que jorra águas vivas, que ela possa jorrar águas nos corações sedentos de justiça. Às vezes a nossa luta, Senhor, as pessoas pensam que o crente luta contra as pessoas. O crente não luta contra as pessoas, porque não temos poder de lutar contra pessoas. Mas nós temos a certeza que quando nós dobramos nosso joelho, Cristo luta por nós contra o inimigo da nossa alma. Porque só Cristo tem esse poder de vencer. E se nós estamos debaixo da tutela de Cristo, debaixo da graça de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, fortalece o nosso coração, capacite-nos e nos instrua na sua direção. Abra o entendimento daqueles que estão com os olhos e ouvidos fechados para ouvir a Tua mensagem. Que o Senhor arrebata do inferno
o maior número possível das almas que estão indo para o mundo da perdição. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a sua vontade sempre. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Amém, Senhor. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse vídeo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.